Antes de começar o vídeo, eu já quero dizer que eu sou terminantemente contra esse voto impresso auditável que o Bolsonaro quer implementar no nosso país. Eu sou contra porque o nosso sistema eleitoral nunca apresentou fraude. Ah, mas eu sei que tem lá aquela especulação, mas nunca apresentou, nunca foi provada que nosso sistema teve fraude. Nunca foi provado. E agora, pensando do ponto de vista processual, gerencial, você querer adicionar um processo extra em um outro processo que não tem falha, que está correndo muito bem, é um descalabro. Primeiro, que você vai colocar um outro processo, isso gasta recursos, gasta dinheiro e aumenta a chance de erro. Para que eu vou aumentar a chance de erro em algo que já está funcionando, que não dá erro? Então, se você olha do ponto de vista gerencial, também não faz sentido algum. Só que eu tenho percebido que essa discussão a respeito do voto impresso, ela é uma discussão que as pessoas não estão sabendo conceituar as coisas. Porque Bolsonaro, ele é antirrepublicano e não antidemocrático. Essa discussão que o Bolsonaro faz é uma discussão antirrepublicana e não antidemocrática. E essa diferença de conceitos de democracia e república, que não é muito clara para o povo brasileiro, e principalmente os políticos não conseguem fazer essa argumentação de um modo correto e não conseguem politizar e educar a população de modo apropriado. Por isso que eu faço esse vídeo, para mostrar para vocês a diferença dos termos, como que Bolsonaro ele é antirrepublicano e por isso ele é muito mais perigoso do que aparenta. O conceito de democracia e república são conceitos totalmente diferentes. Totalmente. Inclusive foram criados em espaços e tempos diferentes. A democracia, ela é grega. A república, ela é romana, criadas muitos anos depois. Só que para a nossa população, a democracia é muito fácil de ser entendida, porque ela, apesar da república estar visível para nós, ela é quase invisível. Nós não a percebemos como percebemos a democracia. Que é a liberdade de expressão, eu poder falar, é eu ir lá e votar, apertar lá os botãozinhos da urna, ter a liberdade de imprensa. Então a população ela consegue perceber a democracia muito mais fácil. Porque a república, ela é as coisas públicas. Tudo aquilo que é público é a república. Essa rua que tem na frente da sua casa, ela é república. Ela é da república. Aquele rio que corta no meio da sua cidade também é da república. A prefeitura da sua cidade é uma instituição republicana. O cargo de prefeito é uma instituição republicana. Aquela universidade federal é uma instituição republicana porque é do povo, é público. O teatro municipal, a Câmara dos Deputados no seu estado, a Câmara dos Deputados Federais, o Senado, a Presidência da República, os órgãos públicos, os cargos públicos, os servidores públicos, aqueles cargos que eles estão ocupando, a Constituição, as leis, tudo isso é república. E é exatamente isso que o Bolsonaro ataca, sistematicamente desde o início do seu governo. Ele ataca o Congresso, uma instituição republicana. Ele ataca o Sistema Único de Saúde, uma instituição republicana. Ele ataca as universidades, uma instituição republicana. Ele ataca a Constituição e as instituições republicanas. É isso que Bolsonaro ataca. Ele quer destruir as instituições para provocar confusão, sim, e também para ser reeleito. E ao atacar as instituições republicanas, ele afeta a democracia. Mas o objetivo de Bolsonaro não é atacar a democracia. Ele afeta a democracia de modo indireto. Por quê? Porque quando você começa a atacar as instituições que pertencem ao povo, o Estado se retrai, o Estado sai. E ao sair o Estado, você transforma aquilo na lei do mais forte. E na lei do mais forte não existe democracia. Querem um exemplo? Com as vacinas. O que aconteceu? O Estado se recusou a comprar vacinas. Bolsonaro não quis comprar. Ele atacou o sistema de saúde. Porque o sistema de saúde tinha que ser responsável por comprar as vacinas. Ele atacou. E aí o que aconteceu? Os mais ricos chegaram e começaram a discutir a possibilidade da iniciativa privada comprar as vacinas. Isso é lei do mais forte. Eu tenho mais dinheiro, eu me vacino. Você que não tem dinheiro e o Estado não quer te atender, você que morre infectado. É assim que funcionam as coisas no Bolsonaro, com o presidente Bolsonaro. Agora voltando para o voto impresso. O voto impresso não é uma discussão antidemocrática, porque ela já existe há muito tempo. Há muito tempo já é falado, já é discutido da possibilidade de aprimorar a urna eletrônica. Então você não pode dizer que todos os outros que discutiram antes foram antidemocráticos, porque não é. E na cabeça do cidadão médio, olha só como que fica. Como que Bolsonaro está sendo antidemocrático se ele, na verdade, quer melhorar o sistema eleitoral?
Como que o Bolsonaro pode ser antidemocrático se ele quer um mecanismo a mais para auditar o voto? Não faz sentido. Porque não é antidemocrático, é antirrepublicano. Porque a forma como o Bolsonaro discute isso é antirrepublicana. Porque ele ataca o sistema eleitoral brasileiro. E o sistema eleitoral brasileiro envolve o TSE, que é público, envolve os cargos ocupados pelos ministros, que também é público, envolve servidores públicos, envolve voluntários que estão ali republicanamente, envolve o equipamento público. Então é algo republicano. As eleições, o sistema eleitoral brasileiro é republicano. E quando o Bolsonaro ataca o sistema eleitoral brasileiro, ele ataca uma instituição da República. É a mesma coisa quando ele ataca as universidades, fala que lá só tem maconheiro, lá só tem baderna. Ele quer desacreditar. E essa é uma discussão antirrepublicana. Um ataque à República porque, na verdade, o Bolsonaro ele quer desacreditar o sistema eleitoral brasileiro. E qual é o objetivo dele? É um objetivo muito simples. Bolsonaro não quer ser preso. O que o Bolsonaro está fazendo hoje é a mesma coisa que o Donald Trump fez quando ele perdeu as eleições nos Estados Unidos. O Donald Trump ele sabia que ele ia tomar um processo por sonegação fiscal nos Estados Unidos. O Trump deve muito imposto. Então o que ele fez? Ele sabia mais ou menos que ele iria perder. Ele incitou aquelas pessoas a irem lá ao Capitólio. Ah, estou querendo dar um golpe, tomando de poder. Não! O que o Trump fez depois, e ele já está fazendo, é só você buscar as notícias a respeito do julgamento dele. Ele está dizendo que o julgamento é um julgamento político porque ele está sendo perseguido politicamente pelos Estados Unidos. Então, pelo fato de ser um julgamento injusto, um julgamento político, ele não deve ser preso. É a mesma coisa que o Bolsonaro está fazendo aqui, porque o Bolsonaro sabe que vai enfrentar o julgamento lá no Tribunal Internacional. O medo do Bolsonaro é a prisão e o Bibi Netanyahu, o primeiro-ministro israelense, falou para o Bolsonaro: olha, você corre um sério risco de ser julgado no Tribunal Internacional. Então o que Bolsonaro quer fazer? Ele quer levantar suspeitas no sistema eleitoral, ele quer deixar o gado apavorado, porque e ele vai ser julgado, o relatório da CPI vai passar pelo Tribunal Internacional. Quando começar o julgamento, ele vai dizer: olha, esse é um julgamento político. Lá no Brasil, as eleições já foram fraudadas para me prejudicar, porque eu atrapalhei os interesses da população, os interesses do sistema, os interesses das oligarquias. O que ele vai usar algum argumento desse? E por conta disso, as eleições foram fraudadas, as eleições foram suspeitas, as eleições tiveram isso, as eleições tiveram aquilo. Aí com o voto auditável, isso não reduz as chances do Bolsonaro falar que a eleição foi fraudada? Não. Permanece a mesma coisa. A mesma coisa. Porque os vídeos que o Bolsonaro mostrou na última live dele mentirosa eram pessoas falando assim: ó, eu apertei o 17 aqui e apareceu o voto nulo. Fica a palavra do eleitor contra a palavra do mesário. E ele pode simplesmente falar assim: olha, eu apertei aqui o número, eu votei no Bolsonaro, mas na hora que saiu o comprovante, saiu o Haddad. Como que você vai desmentir isso? Você não desmente. Então a brecha para ter suspeitas de fraude permanece a mesma, com o sistema auditável ou não. Auditável, entre aspas, porque o sistema atual já é auditável. Mas é exatamente isso que o Bolsonaro quer. Ele quer causar desconfiança para dizer que ele é um perseguido político porque ele vai ser julgado no Tribunal Internacional. A mesma estratégia que o Trump está usando nos Estados Unidos, Bolsonaro vai usar. É a mesma coisa. A mesma coisa. Então eu espero que agora você tenha mais subsídios na hora que você estiver discutindo, para não cair nessa que Bolsonaro ele é antidemocrático, porque ele não é, ele é antirrepublicano. Porque sabe o que fica parecendo? As pessoas falam o seguinte, aquelas que não acompanham tanto a política assim, mas têm um certo conhecimento. Ora, mas antigamente já não tinha essa discussão? Já. Então por que é só agora com o Bolsonaro que é antidemocrático? Por que antes não era e agora é? Isso parece perseguição. A diferença é que as discussões anteriores elas não atacavam o sistema eleitoral brasileiro. A diferença é que as discussões anteriores não atacavam o presidente do TSE. A diferença é que nas discussões anteriores, Bolsonaro não levava indícios mentirosos de fraudes eleitorais. Essa é a grande diferença. Porque antigamente não havia ataque à República como o Bolsonaro faz hoje sistematicamente. E mais importante, antigamente não tinha nenhum presidente correndo o risco de ser preso. Hoje tem. E ele sabe que ele precisa dizer que ele é um perseguido político para reduzir as chances de ir para uma prisão num lugar muito bonito. Porque na Holanda, The Hague, em Haia, é maravilhoso, é bonito. Bolsonaro vai adorar a prisão lá. Talvez ele não goste tanto assim porque ele quer uma cela coletiva, já que ele gosta tanto de aglomeração
principalmente na hora de tomar banho. Se você gostou, clique no botão de gostei, compartilhe esse vídeo, que essa é uma distinção muito importante entre república e democracia, que as pessoas não entendem muito bem. E o Bolsonaro, ele usa esse tipo de falha conceitual ou desconhecimento conceitual para turvar a argumentação, para turvar a discussão e confundir as pessoas. Então compartilhe esse vídeo nos seus grupos, se inscreva no canal, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu, e também no Twitter, @ProfiléuOficial.